Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá para mais um dia aqui da nossa aula, do nosso curso Covid Sem Fake. Hoje o assunto, conforme a gente já adiantou, é o vírus. Então, hoje nós vamos falar sobre o novo coronavírus ou sobre o SARS-CoV-2. Então, a gente vai entrar em alguns detalhes sobre ele, o que já foi identificado, o que se sabe sobre ele e o que ainda não se sabe. Mas antes de mais nada, então, meu boa noite para todos os que estão aqui, aqueles que já vêm acompanhando a gente desde o primeiro dia e aqueles que hoje aqui é a primeira vez. Então, eu sou a Marissa, uma participante aqui desse projeto Ciência em Saúde. E essa nossa página, nossa ideia é divulgar informação em saúde, transmitir informação em saúde, para que todo mundo consiga compreender essas informações científicas que estão cada dia mais presentes e constantes no nosso dia a dia e também para esclarecer dúvidas e criar um meio, uma plataforma de discussão de ciência, que é muito válido e muito importante e que nós aqui do Ciência em Saúde acreditamos muito. Lembrando que é possível que vocês se inscrevam nesse nosso curso para ganhar o certificado. Então, no link que está na bio do nosso Insta, você clica lá e vai estar lá escrito Curso Covid Sem Fake. Aí você se inscreve lá, você pode, se quiser, participar do nosso grupo no Telegram, em que a gente coloca podcasts sobre a Covid-19, que a gente manda artigos e troca ideias sobre isso. Ou não, você só se inscreve e fica lá recebendo os nossos e-mails. E para que você consiga esses certificados das 4 horas que essas nossas aulas vão gerar, a gente está desde o primeiro dia divulgando hashtags. E aí o esquema é o seguinte, Você tira um print aqui que está assistindo a aula ao vivo, além de marcar a gente lá nos stories no Instagram, coloca a hashtag do dia. A hashtag de hoje vai ser coroa, ok? Hashtag coroa. E lembrando só um detalhe que para quem tem o perfil privado, nós não conseguimos repostar a marcação que vocês fazem por conta do perfil ser privado. Então, muitas vezes só confirma lá se a gente dá um retorno ou curtindo ou mencionando nos stories o seu nome para garantir o certificado. E confirmem sempre, chequem sempre seus e-mails para receber a nossa newsletter sempre. E lembrando que esse vídeo agora não vai ficar gravado, mas nós temos disponibilizados essas aulas para as pessoas que estão inscritas no curso, ok? Então, se você se inscrever, você consegue assistir essas aulas depois, joia? Então, dados os devidos recados, agora a gente pode começar a conversar sobre o vírus, Falamos no primeiro dia sobre as pandemias que já afetaram a humanidade desde os primórdios. Vocês falaram ontem com a Jaqueline sobre virologia, E conseguiram discutir se o vírus é ou não um ser vivo. E hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre o vírus, o SARS-CoV-2. Antes da gente começar especificamente, eu quero passar uns dados aqui para vocês em relação à Covid-19 hoje no mundo e no Brasil. No Brasil, são 6.674.999 casos e 178.159 mortes. No mundo, são 68.387.002 casos e 1.560.117 mortes. Esses números assustadores e assombrosos já aumentaram, Porque esses dados que eles divulgaram hoje são referentes a ontem. Então, se a gente for pegar amanhã, esse dado, infelizmente, aumentou. Se a gente for analisar também um ranking dos países com o maior número de casos, Estados Unidos está em primeiro lugar, seguido da Índia, e o Brasil em terceiro lugar. Rússia e França completam a lista dos 5 países no mundo com maior número de casos da Covid-19. E a doença, então, responsável por esses dados é a Covid-19, que é causada por um vírus, um tipo de coronavírus recém-descoberto,
que é o SARS-CoV-2. A maioria das pessoas que fica doente, né, que se contamina com o novo coronavírus, ela apresenta sintomas leves e moderados de um resfriado um pouco mais forte que se resolve espontaneamente, sem nenhum tratamento mais intenso. Acontece que uma parcela da população, em especial o grupo de risco, são pessoas que sofrem mais com os sintomas e com as complicações da doença. Então, por isso, né, que tanto se fala de se prevenir, de se cuidar, de evitar contato com as pessoas do grupo de risco, de evitar aglomeração, de usar máscara, álcool gel e etc. Porque assim, não quer dizer que a gente jovem vai ter sintomas complicados da doença, mas nós podemos transmitir para pessoas que têm. Mas agora, né, vamos dizer assim, nessa segunda onda de casos que está começando aqui no nosso país, é assombroso o número de jovens que estão internados em unidades de terapia intensiva, né, na UTI, precisando de ventilação mecânica, né, de suporte ventilatório. Então, a gente tem que pensar bem, né, que nem sempre o grupo de risco são só os idosos, pessoas com comorbidades. Né? Às vezes o jovem saudável aí também está sofrendo com as complicações da doença. E como é que as pessoas se contaminam com o novo coronavírus, né? Então, ele é um vírus que é transmitido pelas gotículas da pessoa infectada quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela fala, quando ela exala. E essas gotículas, né, elas contêm partículas virais, só que essas partículas elas são muito pesadas, então elas não permanecem muito tempo pelo ar, assim, né, vagando no ar, vamos dizer assim. Rapidamente elas se depositam e caem, né, nos pisos e superfícies e tudo mais. E aí, como é que você se contamina, né? Quando você inala esse vírus, se estiver próximo de alguém com a doença, ou se você tocar numa superfície contaminada e em seguida passar a mão no nariz, boca ou olhos, que são regiões de mucosa, né, onde o vírus pode entrar. Então, por isso que a higiene constante da mão, higiene constante de superfícies, usar álcool gel, usar aqueles lencinhos que tem também álcool gel na composição, além de, obviamente, o uso da máscara, são tão incentivados e tão martelados em cima desse assunto. Porque olho, nariz e boca é porta de entrada do coronavírus no nosso corpo. Então, usar máscara e higiene das mãos e de superfícies é primordial, tá? Enquanto a gente ainda não tem nem a vacina, nem um tratamento específico. Voltando então a esse ser minúsculo que é o causador da doença, que é o SARS-CoV-2, ele é um vírus da família Coronaviridae, responsável por causar uma infinidade, uma variedade muito grande de doenças, tanto em homens quanto em animais, principalmente do trato respiratório. De uma maneira geral, os coronavírus, eles são partículas virais esféricas que têm em média 125 nanômetros de diâmetro, então eles são muito pequenos, tá? Nanômetros. E eles são revestidos por um envelope, né? Vocês viram ontem com a Jaqueline que o material genético do vírus está ali e ele é revestido por um envelope proteico para proteger esse RNA ou esse DNA. No caso do coronavírus, ele é um retrovírus, né? O material genético dele é o RNA. Então, esse RNA, ele fica envelopado por uma camada de fosfolipídios. Então, o genoma dele, que é uma fita simples de RNA, no sentido positivo, ou seja, 5 linhas, 3 linhas, ele contém de 26 a 32 quilobases e está associado a proteínas que formam, né, um núcleo capsídeo. Então, fica ali dentro, envolto por essas proteínas e esses fosfolipídios. Aí, se vocês lembrarem, todos os desenhos que a gente já viu do coronavírus, ele é essa partícula esférica com várias espículazinhas, né, assim para fora, que nada mais são do que as proteínas spikes ou as proteínas S, tá? E essas partículas, elas são formadas por trímeros de proteína. E aí elas dão esse aspecto de coroa,
para o vírus. Por isso que a família dos coronavírus se chama coronavírus, que vem propriamente da coroa. E essa proteína spike, ela é muito importante para o vírus, não só para dar essa característica dele, mas é ela que dá o potencial de invasividade do vírus. É por ela que o vírus se adere num receptor na célula do hospedeiro e entra, então, contaminando a célula do indivíduo. Então, essas características de invasividade, como é que ocorre essa ligação específica com o receptor, quais são os receptores, tudo isso a gente vai discutir no nosso outro curso, o Covid pelos olhos da ciência, que a partir de amanhã a gente começa a explicar bem certinho para vocês como é que vai funcionar, para quem tiver interesse, ok? Então, voltando a essas proteínas spike, é elas que fazem a adesão do vírus na célula do hospedeiro e ela participa desse processo de interiorização. Então, ocorre a fusão das membranas do vírus com a membrana da célula e assim o vírus entra na célula do hospedeiro, invadindo o citoplasma, então contaminando ou o animal ou a pessoa. Hoje em dia existem 7 espécies de coronavírus que podem infectar os humanos, sendo que 3 deles causam doenças graves. Um deles é o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. O outro é o SARS-CoV-1, que é o agente causador da pandemia SARS, que foi a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aconteceu em 2002 e 2003, que matou 800 pessoas, mais ou menos. E um outro coronavírus bastante grave é o MERS, que causa a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Essa síndrome respiratória aguda grave, causada pelo SARS-CoV-1, ela é considerada controlada, erradicada, enquanto que o MERS ainda é bastante presente em países da América, como da América do Norte, Europa, Ásia e o Oriente Médio, evidentemente. Além desses 3, existem, por exemplo, outras espécies de coronavírus. Então, existe um HK1, NL63, OC43, 229E, que estão associados a quadros gripais com uma sintomatologia mais branda, mais leve. E até 2002, esses coronavírus eles eram considerados patógenos de menor importância na população humana. Mas o que aconteceu em 2002? Lá na China, eles encontraram o SARS-CoV, que tinha uma alta letalidade. E aí que causou uma pandemia lá nessa região e a taxa de mortalidade do SARS-CoV-1 era de 10%. Então, 8.000 pessoas foram afetadas em vários países pela doença e 800 indivíduos morreram. Porém, desde 2004, nenhum outro caso de SARS-CoV-1 ou de síndrome respiratória aguda grave causada pelo SARS-CoV-1 foi detectado. Então, ela é considerada erradicada. Mas, em relação ao SARS-CoV-2, que é o vírus que a gente vai conversar hoje, que é o causador da pandemia da Covid-19, a proteína spike, ela é o foco de diversas vacinas que estão sendo desenvolvidas para que o nosso organismo produza anticorpos contra essa proteína. Produzindo anticorpos contra essa proteína, o vírus não consegue se aderir a um domínio ligante do receptor, que a gente chama RCB, e não consegue se ligar ao receptor, que é a enzima conversora de angiotensina 2 da célula. Dessa forma, então, a vacina nos ajudaria a criar anticorpos contra essa proteína spike para evitar isso. Então, como é que o vírus, de uma maneira bem simples, invade a célula? Ele se liga ao receptor, a um sítio específico do receptor ECA2. E ele, uma vez que a proteína spike se liga ali, faz a fusão da membrana, vírus, célula do hospedeiro, e o vírus libera então o material genético para dentro da célula e assim começa o processo de infecção. E o primeiro caso oficial da Covid-19 foi de um paciente chinês lá no dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Porém, depois disso, estudos retrospectivos já mostraram casos
da doença muito anteriores ao dia 12 de dezembro, ao início de dezembro, também a meados de novembro. E o primeiro artigo científico publicado pelos cientistas chineses, ele descreveu o caso de um paciente de 41 anos que foi admitido no Hospital Central de Wuhan em 26 de dezembro. E aí, eles coletaram o fluido broncoalveolar desse paciente através lá desse swab nasofaríngeo, e eles foram analisar qual era o agente causador, né, dessa síndrome respiratória aguda grave que esse paciente apresentava. E o que eles viram? Que a relação filogenética desse vírus que estava causando a doença nesse paciente de 41 anos no hospital, ele era muito parecido com o genoma do SARS e do MERS. Parecido, mas não era igual, então eles não poderiam dizer que era nem SARS, nem MERS. Então, a princípio, eles chamaram esse vírus de WHCV. Posteriormente, esse vírus recebeu o nome de 2019 nCoV, que seria 2019 New Coronavírus, e hoje em dia, finalmente, SARS-CoV-2, né? Síndrome da angústia respiratória aguda grave 2, causada, né, pelo novo coronavírus. E por que muita gente fala que o SARS-CoV-2 veio do morcego? Porque quando eles foram analisar o genoma do SARS-CoV-2, eles viram que existia uma similaridade genômica com um vírus obtido, coletado de um morcego lá da China, que era o vírus BAT-SL-CoV-ZC45. Então, eles tinham pontos do genoma muito parecidos. Então, o que se pensou no primeiro momento? Que o novo coronavírus poderia ter sido originado dos morcegos e que esses morcegos seriam o reservatório desse SARS-CoV. Bom, mas aí eles, né, essa suposição foi colocada pelos cientistas e pela mídia, enfim, e aí o morcego virou o grande culpado pela Covid-19. Mas calma lá que não é bem assim. E depois surgiu uma hipótese, né? Não, o SARS-CoV-2 foi criado em laboratório, a intenção era criar uma arma química para causar disseminação mundial, porque a China quer dominar o mundo e etc. E aí um estudo, inclusive, saiu na Nature falando que não existia nenhuma evidência, que não era possível que o SARS-CoV-2 tivesse sido originado em laboratório. No caso do SARS, de uma maneira geral, não o SARS-CoV-2, o vírus que causa a síndrome da angústia respiratória aguda, ele foi transmitido de morcego para civetas. E esses civetas, eles eram, vamos dizer assim, o hospedeiro intermediário do vírus. E aí, desses civetas foram transmitidos por homem. Mas, em relação ao SARS-CoV-2, não se sabe se era realmente isso que aconteceu. Então, ficou em aberto essa dúvida. E aí, em dezembro de 2019, né, o surto da Covid-19 começou a atingir proporções maiores em Wuhan, na China. E o que eles perceberam era que a maioria desses pacientes que começaram a apresentar a Covid-19 tinham sido expostos ao mercado público lá de Huanan. Esse mercado lá em Huanan, ele comercializava frutos do mar, mas também comercializava animais silvestres, que frequentemente lá eram vendidos vivos ou eram abatidos no local. E o que eles perceberam? Então, né, as pessoas se contaminaram com o vírus lá nesse mercado desses animais que eram abatidos ou comercializados vivos por lá. Mas veja bem, o estudo epidemiológico mostrou que vários pacientes desse surto inicial lá de dezembro não tinham relação epidemiológica nenhuma com o mercado, abrindo assim uma possibilidade, um viés, de que outras fontes de infecção pudessem estar envolvidas, que não somente dentro do mercado lá de Wuhan. E, continuando estudando, né, na busca da origem do SARS-CoV-2,
eles conseguiram chegar no ancestral mais recente do vírus e conseguiram perceber que no final de novembro já existia esse ancestral comum. Um outro grupo de pesquisa também comprovou a mesma coisa, que dados lá de 22 a 24 de novembro, esse ancestral comum, que eles chamaram de TMRCA, já estava lá presente, contaminando as pessoas. Então, o que eles colocaram? Que esse período em que esse vírus ancestral do SARS-CoV-2, até que ele se tornasse o SARS-CoV-2, foi o período em que esse vírus foi sofrendo mutações para se adaptar a infectar o organismo humano, até que ele chegasse à característica do novo coronavírus e assim causasse os casos clínicos e os sintomas da Covid-19. Então foi um vírus que foi sofrendo mutação. Além desses civetes, aquele vírus que era muito parecido lá, o vírus BAT, que é muito parecido genomicamente com o SARS-CoV-2, ele também pode ser encontrado em pangolins, que tem uma similaridade genômica de 85 a 92%. Então, muito parecido. E esses pangolins, eles são vendidos ilegalmente na China pela sua carne, pelas escamas e porque eles são utilizados na medicina tradicional chinesa. E, embora eles fossem vendidos ilegalmente lá no mercado de Huanan, em Wuhan, não foi possível detectar que os casos de coronavírus tivessem relação com o vírus presente nesses pangolins, que era muito parecido lá com o BAT e com o SARS-CoV-2. Ok, continuando buscar identificar o genoma do vírus, eles viram que o genoma do SARS-CoV-2 tem 96% de similaridade com o vírus RATG13, que é obtido do morcego Rhinolophus affinis, que é um valor assim, de similaridade muito maior do que aquela de 85 a 92% dos pangolins. Então, tá muito mais parecido com esse vírus do morcego do que com o vírus do pangolim. O que chegou à conclusão, então? Que o pangolim não tinha transmitido o vírus diretamente para o homem. Não tinha nada a ver esse bichinho. Bom, continuando nessa busca de da onde veio, eles perceberam que o domínio de ligação do SARS-CoV-2, ele se liga com uma alta afinidade no receptor da ECA2 no humano, né, que a gente acabou de conversar. E aí, o que eles viram? Existem 6 resíduos de aminoácidos que foram identificados como essenciais para essa ligação. Então, para o coronavírus ligar no receptor e invadir através do receptor ECA2 na célula humana, tem que ter ali 6 resíduos de aminoácidos obrigatórios. E eles viram que desse vírus ali do Rhinolophus affinis, apenas um era compartilhado. Ou seja, não tinha muito a ver com esse vírus do morcego. Ok. O que eles colocaram então? O que aconteceu? Que o SARS-CoV-2, ele foi se desenvolvendo através de uma seleção natural. Então ele foi se adaptando, foi sofrendo mutação e evoluindo até que ele tivesse esse sítio otimizado para causar a invasividade nos humanos. E apesar dos vírus dos pangolins terem uma baixa semelhança genômica com o SARS-CoV-2, essa região de ligação ali, enquanto que o vírus do morcego tem um resíduo de aminoácido, o vírus do pangolim, ele apresenta 5 dos 6 resíduos de aminoácidos essenciais para essa interação. Ou seja, não tinha nada a ver com o pangolim, agora pode ter a ver com o pangolim. E o morcego tá aí. Não sei se veio, não sei se não veio. Aí um pesquisador da Universidade de Sorbonne, lá na França, ele colocou a seguinte frase, que é possível que o vírus transmitido a humanos tenha sido produto de uma combinação quimérica de um vírus
do morcego com o vírus do pangolim. Então, esses dois vírus aí, uma quimera, aquele nome que a gente só escuta em filmes tipo Missão Impossível, assim, que só o Tom Cruise consegue ir lá salvar. Esse vírus, o RATG12 e o vírus lá do pangolim, se combinaram através de uma reação quimérica, formaram então o SARS-CoV-2. Então, o doguinho quer participar. Exatamente. Ela tá. Quanto mais ela escuta eu falando, mais ela late. Mas é coisas dessa transmissão de casa, né? Bom, e aí a evidência que se tem foi essa. Então, uma combinação quimérica do vírus do morcego com o vírus do pangolim. Só que aí não tem assim uma ligação pra gente identificar qual é o elo, né? Da onde veio o SARS-CoV-2. E fica meio que assim na balança, nem do morcego, nem do pangolim, não sei de onde veio. Então, o que aconteceu? Lá na proteína spike do coronavírus, existe uma sequência de aminoácidos que tem uma prolina, que é um aminoácido chamado prolina. E essa região que tem a prolina, ela é muito importante para que proteases do vírus venham e façam a clivagem e transmitam, então, o material genético do vírus pro hospedeiro. E esse sítio de clivagem que tem a prolina, ela só é encontrada no SARS-CoV-2. Nem no vírus do morcego, nem no vírus do pangolim. Eles observaram isso. Aí, outros pesquisadores da China, do Reino Unido e da Alemanha, eles colocaram que deveria se buscar um precursor do processo evolutivo do SARS-CoV-2. E que para o vírus chegar à característica genômica e de invasividade que ele tem hoje, ele passou por um processo evolutivo num hospedeiro intermediário, que não era o homem, tá? E esse hospedeiro intermediário deveria ser um ser que tivesse uma alta densidade populacional, que tivessem vários membros da espécie. E aí, além disso, esse hospedeiro intermediário ele tinha que ter uma proteína semelhante a ECA2. E depois que o vírus passou por esse hospedeiro que tinha todos esses pré-requisitos, ele adquiriu a característica que tem para infectar e contaminar o homem. Aí, o que eles colocaram também? Que alternativamente a essa suposição quimérica ali, o SARS-CoV-2 ele veio dessa transmissão zoonótica. Então, o que aconteceu? O vírus, originalmente, o coronavírus infectando o humano, sem causar nenhum sintoma grave, uma sintomatologia bem leve, estava ali acometendo o humano. O que aconteceu? Esse vírus, contaminando o humano, ele foi mudando, foi sofrendo mutações, e aí foi aumentando a sua capacidade de transmissibilidade e de patogenicidade, desencadeando assim a Covid-19. Então, basicamente, contei toda essa história para chegar para vocês no hospedeiro intermediário. Infelizmente, o hospedeiro intermediário é a peça que falta no quebra-cabeça para entender a origem da Covid-19. Apesar de todas essas evidências mostrando similaridade com o vírus do morcego, similaridade com o vírus do pangolim, evidências de pontos do receptor, pontos essenciais que o vírus do morcego tem, pontos essenciais que o vírus que está no pangolim tem, ou ainda esse vírus mais brando que acometia pessoas, quem era o hospedeiro intermediário? A gente ainda não sabe e os cientistas ainda não conseguiram responder. Mas, em um artigo recente, pesquisadores chineses eles fizeram um estudo de modelagem estrutural para tentar mimetizar a interação do sítio de ligação lá da ECA2 com a proteína spike num modelo animal, um hamster, para tentar avaliar como que diferentes espécies responderiam à infecção pelo novo coronavírus. Aí, o que aconteceu?
Essas infecções experimentais, em hamster e em outras espécies animais, reproduziram as principais manifestações clínicas e as lesões da Covid-19, validando o seu uso como um modelo de infecção experimental. Então, é possível se estudar num modelo animal fatores relacionados com a Covid-19. E além disso, estudos dessa afinidade do sítio do receptor com a proteína spike em diferentes espécies de animais vêm sendo conduzidos, tentando identificar potenciais candidatos a hospedeiro intermediário. Identificando o hospedeiro intermediário, se consegue fazer um controle zoonótico desses, por exemplo, se for um animal, desses animais, para evitar que esse vírus evolua, sofra uma mutação e passe a contaminar humanos, tá? E aí os candidatos a esses hospedeiros intermediários podem ser possivelmente uma ou mais espécies de animais presentes lá nos mercados chineses. E um outro animal que eles viram que poderia ser é um animal que se chama rato de bambu. Esse rato de bambu ele é bastante comum nos países da região asiática, principalmente no sul, no sudeste e região central da China, e ele é muito utilizado também na culinária chinesa. E aí esses ratos de bambu, eles são capturados diretamente no seu habitat natural ou são criados em larga escala em fazenda. Aí um médico chinês lá, o Zhong Nanshan, que foi um médico que esteve trabalhando com bastante afinco na pandemia do SARS-CoV lá em 2002, 2003. E aí ele contou numa entrevista que ele acredita que o provável hospedeiro intermediário do SARS-CoV-2 é o rato de bambu. Por que ele acha isso? Ele embasou a sua hipótese no fato de que tem um arquipélago lá na China que se chama Zhoushan, fica lá no leste da China. E ele é o habitat natural de ratos de bambu, morcego e pangolim. Então, o que ele propôs? Que haveria uma possibilidade de transmissão viral entre esses três hospedeiros, rato de bambu, pangolim e morcego, até que ocorresse a transmissão para o homem. Aí, os chineses, por terem o costume de comer esses animais exóticos, teriam então se contaminado com esses animais, ou então, lá no mercado, o fato de abaterem os animais no mercado, poderiam ter se contaminado com o vírus desses animais. E aí, esse humano contaminado, digamos o caso número 1, foi o vírus sofrendo mutação até que chegasse ao SARS-CoV-2. Para validar essa hipótese de que o vírus veio ali de uma combinação de rato de bambu, pangolim e morcego, respondendo a pergunta aqui do Salvador Bio, que não dá para confirmar de onde ele veio, é preciso realizar um estudo para avaliar a afinidade da ECA2 desses ratos de bambu com a proteína spike viral. E aí realizar infecções experimentais nesses animais para ver se as manifestações clínicas e patológicas são parecidas e depois testar a capacidade de transmissibilidade desse vírus. Caso venha a ser comprovada a suscetibilidade dessa espécie à infecção viral, aí tem que ser feito levantamentos metagenômicos para esclarecer qual seria o papel dos ratos de bambu, do pangolim e do morcego na transmissibilidade do SARS-CoV-2 para o humano. Então, pode existir essa possibilidade, mas ainda são estudos que merecem atenção e que devem ser feitos. E em relação ainda ao SARS-CoV-2, ele é um vírus que muita gente no começo aqui da pandemia começou a associar com o fato de comer carne crua enfim, essa própria alimentação exótica dos chineses.
Mas aí há um ponto que a gente tem que levantar e chamar bastante atenção de que é muito improvável que tenha sido dessa forma. A forma mais provável que talvez a gente possa especular sobre é o fato desses animais estarem sendo comercializados vivos lá no mercado e serem mantidos vivos lá. E aí se passa pro homem e o homem se contamina com o vírus. Então, até que se chegasse no SARS-CoV-2 de hoje, aquele que inúmeros grupos de pesquisa, inclusive um grupo de pesquisa brasileiro, conseguiu identificar o genoma desse vírus, existem estudos e várias etapas ainda a serem analisadas. E ainda, uma coisa que a gente já comentou em alguns posts nossos aqui, que a gente sempre lê é que o vírus, o genoma do vírus causador da Covid-19 lá da Itália é diferente do vírus causador da Covid-19 aqui no Brasil. Tanto que saiu um estudo mostrando que entraram 2 tipos de coronavírus, do novo coronavírus no Brasil. Um vindo da Itália e um vindo de uma região de mistura ali de França e Alemanha. Então, conforme o vírus vai infectando populações diferentes, ele vai sofrendo mutações, ele vai sofrendo adaptações para contaminar aquela população. O fato é que precisamos então, né, a ciência precisa então encontrar esse provável hospedeiro intermediário para depois buscar maneiras de controle desse hospedeiro. E, graças a essa identificação das proteínas de spikes, do genoma viral, do fato de ser uma fita simples de RNA, é que hoje diversos grupos, né, existem mais de 34 laboratórios envolvidos na pesquisa de uma vacina para a Covid-19. Então, e isso só consegue ser feito conhecendo-se a estrutura, as características do vírus. Ok? E aqui, mais detalhes sobre a característica do vírus, sobre detalhes bastante técnicos sobre como o vírus invade a célula humana, nomenclatura de receptor, de processo de produção de citocinas, de quimiocinas, nós vamos discutir bastante a fundo no nosso curso Covid pelos Olhos da Ciência. Hoje aqui nós queríamos trazer para vocês esse debate, esse histórico de onde o vírus veio e como que ele pode ter chegado a infectar os humanos, e amanhã a gente vai se encontrar novamente aqui para discutir sobre esse nosso curso e sobre as perspectivas, o que é que a gente precisa saber sobre a Covid-19 para eu ser um profissional que sabe onde buscar informação científica, que sabe onde consultar a literatura científica de confiança para trabalhar e exercer o meu trabalho na área da saúde com êxito e bastante sucesso. Joia, pessoal? Lembrando, então, mais uma vez, de que vocês podem se inscrever nesse curso para receber o certificado. Que essas aulas elas estão disponíveis para as pessoas inscritas. E se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer sobre essa nossa aula hoje, estou aberta aqui para nossa discussão. Por enquanto, eu só consegui acompanhar a pergunta aqui do Salvador Bio. Os chineses, eles têm o hábito de comer esse rato de bambu. Ele faz parte, né, da culinária chinesa. Então, Clóvis, eles comiam, né, esses ratos dentro, né, de toda a cultura asiática que eles têm. Bom, o restante aqui eram muitas pessoas perguntando sobre a hashtag. Então, lembrando que hashtag de hoje é coroa. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Thaís, pelo feedback aqui, de que gostaram da explanação. Joia, fico bastante contente.
Esses receptores ECA2, Salvador, lembrando lá que a enzima conversora de angiotensina, ela, que é a ECA2, né? Ela pode estar relacionada tanto com o fato do controle da pressão arterial, quanto lá nos pulmões, né? Então, a degradação de bradicinina, ela é feita através da ECA, tá? Então, existe essa ECA nos pulmões e existe a ECA relacionada com o sistema cardiovascular, com o sistema, né, de controle da pressão arterial. Tá? Então, são um subtipo mais específico para sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a ECA participa, e um sistema específico de ECA para a degradação da bradicinina. Tanto que é por isso que os pacientes que utilizam o captopril, que é um inibidor da ECA, eles têm como efeito colateral a tosse seca. Porque a ECA está inibida, inibindo a ECA, não tem degradação da bradicinina, e aí o paciente tem aquela tosse irritativa. Tá? Então, existem receptores para ECA, tanto, por exemplo, lá no sistema renal, existem receptores para ECA no pulmão, para que então, né, todo esse processo fisiológico já aconteça. Continuando aqui nas perguntas. Então, esse é um grande desafio, né, Sheila? Essa velocidade de mutação. Só que assim, existem alguns pontos do vírus que não variam muito, que é essa estrutura da proteína spike. E a grande maioria das vacinas, ela é direcionada para essa proteína. Existem vacinas que são vacinas de RNA, que são vacinas de tecnologia diferente, mas todas as que estão sendo desenvolvidas levam em consideração esse processo de mutação, que é um grande desafio, né? Ou por isso que a pesquisa com as vacinas, ela leva um tempo, né? Leva um processo para se conhecer essas características e esse perfil de mutagenicidade do vírus, mas isso é um grande desafio, muito pertinente a sua pergunta. Já existia, Otávio, um controle zoonótico, é só a gente pensar no controle da dengue. A dengue, ela é causada por um vírus, né? O Aedes aegypti, ele pica a pessoa contaminada, se contamina com o vírus, prolifera ali dentro, dá origem às larvas, gera mais mosquito, mosquitinho contaminado, vai lá e pica a pessoa. Mesma coisa, febre amarela, a mesma coisa a doença de sono, a tsetse, que são causadas por mosquitos. Então tem que se ter um controle zoonótico, né? Um controle desses mosquitos, desse agente intermediário relacionado com a doença. Então já existia antes do SARS-CoV-2 essa preocupação com o controle zoonótico. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai encerrar por aqui. Lembrem de tirar um print da aula e colocar lá a hashtag coroa. Esperamos vocês amanhã, eu e a Jaqueline, aqui às 19 horas, para falarmos sobre perspectivas e explicar para vocês sobre esse curso Covid pelos olhos da ciência, que se você gosta desse tema, gosta dessa discussão, vale bastante a pena. O vírus, Salvador Bio, ele se liga nesse sítio de ligação RCB na enzima conversora de angiotensina. Esses antipertensivos, eles não têm a capacidade de evitar essa infecção, justamente porque existem isoformas diferentes da ECA, tá? Então, essa ECA que é bloqueada pelos antipertensivos não é necessariamente a ECA que está lá no pulmão. Então, existiria uma inibição não seletiva e não tem como a gente apostar como um fator de prevenção numa inibição não seletiva, tá? Então, é por isso que não se tem essa visão. E também o fato de que, por exemplo, os antagonistas dos receptores da angiotensina, por exemplo, losartana, valsartana, tomar isso piora ou torna a pessoa mais suscetível à Covid. Não,
tá? Nenhum paciente deve parar de utilizar o captopril, nenhum paciente deve parar de utilizar a losartana por conta disso. Já foi demonstrado, já foi explicado que existe essa relação com a ECA e com os receptores AT2, mas que o custo-benefício ou que o risco que o paciente sofre de parar de tomar por conta dele achar que ele vai estar se prevenindo é muito grande, né? Então, esses medicamentos eles não pioram e eles não previnem a Covid-19, tá? Muito bem lembrado, já que todas essas evidências, a gente já separou um artigo exclusivo, né? Inclusive, na verdade, separamos um artigo sobre receptores da angiotensina e a ECA na Covid-19. Tá? Então se liguem amanhã, acompanhem a nossa live de amanhã, o último dia do nosso curso Covid sem fake. A mutação, ela demanda um determinado tempo, mas assim, em questão de tempo como é que eu vou dizer? De tempo cronológico, pode ser muito rápido, mas pro vírus, né, essa mutação, ela ocorre de uma maneira bastante acelerada, tá? Então é isso, gente. Muito boa noite. Esperamos vocês amanhã e obrigada pela participação, obrigada a todos pela pergunta e tchau, tchau. Até amanhã.